E eu vou conseguir até discordar do meu amigo Ricardo aqui sobre esse ponto. Veja bem, para você ter relações normais, seja no comércio, seja na política, seja no investimento com o país, não precisa que ele faça parte do seu grupo econômico, que seja Zona de Livre Comércio ou União Aduaneira. O Brasil tem relações com dezenas de países com os quais não tem nenhum acordo. E está funcionando tudo muito bem. Tanto pensar que para você ter boas relações com a Venezuela é preciso enquadrá-la dentro de um regime específico, que é o regime do Mercosul, é uma afirmação gratuita. Não é necessariamente correto isso. Quer dizer, não é correto, não é necessário. Primeiro ponto. Segundo ponto, as relações têm crescido, não há dúvida nenhuma, é um mercado importante. Não nos esqueçamos, contudo, de que as relações tradicionais do ponto de vista comercial e econômico, sobretudo industrial, Michel pode confirmar isso, eram entre a Colômbia e a Venezuela. A ideia da Venezuela entrar no Mercosul data do governador, do presidente precedente, o Caldeira. E o maior opositor da entrada da Venezuela no Mercosul não era o presidente que ele estava oferecendo, era da indústria venezuelana e da indústria colombiana. Que temiam a nossa. Que né? temiam e continuam temendo. Só que hoje, como a Colômbia está brigando com a Venezuela, o Chávez, a meu juízo, está usando esse instrumento, está julgando a cenoura da atração das indústrias brasileiras, porque ele quer ficar livre das exportações colombianas. Amanhã, se houver uma mudança nesse quadro, tudo isso fica muito incerto. Então, eu acho que é um porque perigo. a Colômbia está para a Venezuela como o Brasil está para a Argentina. Exatamente. A proximidade deles é enorme, E eles a têm uma Colômbia fronteira é muito comum mais importante. adiantada industrialmente do que a Venezuela. Embaixador, E o terceiro e último argumento, só para completar, Michel, que é o seguinte. Está crescendo o comércio, muito bem. Mas a dependência da Venezuela dos Estados Unidos está crescendo mais ainda. O Chávez conseguiu esse fenômeno extraordinário de ser contra o império e cada vez mais depender das compras de petróleo e das compras de alimentos dos Estados Unidos. Bom, nós somos bons produtores de alimentos. Exatamente, mas quem está comprando que está ali ao lado, né? Ninguém vai vender alface para a Venezuela tão facilmente como trazer alface dos Estados Unidos. Ou leite, que é o caso que a gente vende leite e transporta para lá de avião, deve ser o leite mais caro do mundo. Ou o hotel da Ilha Margarita deve se abastecer muito mais ali na Flórida do que de São pelo menos Paulo. no hotel da Ilha Margarita não vai faltar rum cubano. Michel, rapidamente, porque eu ia deixar o Ricardo responder. O embaixador estava falando, as relações de comércio Venezuela e Colômbia são fortíssimas. O ano passado a Colômbia vendeu 7 bilhões de dólares para a Venezuela. E, lógico, com essa briga comercial ou política, ele está usando, não há dúvida, o Brasil e os Estados Unidos para tentar compor. Agora, não sabemos o dia da manhã, se de repente... Deixa eu ver, Ricardo. Eu acho que aí, como polarizou um pouco a resposta aqui, acho que, em particular, nessa questão de ser simplista ou não, eu acho o seguinte, o que está em jogo agora não é Hugo Chávez, não é Lula. Acho que esse é outro ponto importante. Nós estamos falando foi um debate, isso foi explicitamente dito no Senado na semana passada, Ricardo. Porque não estamos falando de governo, estamos falando de país. Exatamente. Essas figuras, elas são tão fortes que eles entram no modelo analítico perturbando um pouco, às vezes, as análises. Nós estamos falando de uma reconversão, de uma aproximação econômica de um país que ele é tradicionalmente caribenho e americano. As relações, se você for para Caracas, você olha o padrão urbano, você vê o padrão de consumo, o perfil de consumo dos cidadãos, eles são totalmente americanos, é quase um mexicano no perfil. Bom, eles estão muito mais perto de Miami do que de São Paulo. Sem dúvida. E aí, em termos de energia, em termos de comércio, em termos de investimento, eles têm um potencial de matéria-prima bastante interessante, tem potencial hidráulico no sul, tem uma questão de ligação física para o Brasil, para Manaus e etc. Então, se você olhar do ponto de vista estratégico, essa reconversão é uma reconversão que pode ter um impacto de 50 anos para frente. Então, não é uma coisa menor. Eu não estou dizendo que isso necessariamente deve sobrepor qualquer condicionalidade. Pelo contrário, eu acho que a negociação foi ruim. Não estou defendendo o processo. O procedimento foi ruim. Foi ruim por parte do Executivo e foi ruim por parte do Legislativo. O Legislativo, se quer ser parceiro nesses processos, ele tem que se colocar condicionalidades para a negociação. O que aconteceu? Alguns especialistas dizem que não houve negociação alguma. Nenhuma. É um fato consumado. E aí chegou o Legislativo, e qual foi a posição do Legislativo? Ou você fica com o ônus de recusar isso, que é uma decisão estratégica importante, ou você ratifica integralmente.
Isso é um péssimo procedimento de tomada de decisão na área internacional no Brasil e nem o Legislativo se mexeu para evitar isso e nem o Executivo. Quando você olha, o que eu acho mais grave, então do ponto de vista estratégico, você tinha uma questão muito importante colocada que do ponto de vista político foi totalmente embaralhada. E acabou, você olhar o padrão de votação da comissão. O que você está ontem, falando é que eles acertaram por meios errados? Não acertar. Não sei se acertaram. Assim, a orientação. Não, porque o seu argumento vamos tirar os governos, vamos tirar as figuras carismáticas e que polarizam e que muitos gostam e outros não gostam, de Lula e Hugo Chávez e a relação entre eles. Vamos considerar o que possa ser, e você usou a expressão, daqui 50 anos. Nós temos ali um país que é caribenho, né? Ele está na bacia do Caribe e que tem os seus olhos até agora voltados para o norte, para o grande irmão ou para o grande inimigo do norte, como o Chávez gosta de dizer, dos Estados Unidos. E agora o Brasil consegue, como se fosse virar a cabeça da Venezuela para o sul. Olha para cá, olha para nós. E isso daqui 50 anos, que foi o que você disse, pode ter uma outra importância do que esse debate politiqueiro. Agora a palavra sou eu que estou usando. Agora aqui, como você falou, empana um pouco, obscurece um pouco a análise. E aí é que vem a minha brincadeira. Quer dizer que então, pelos meios errados, eles tomaram a decisão certa? Porque eu acho que também o Itamaraty, o Executivo, foram desastrados nessa negociação. Eu acho que eles se precipitaram na negociação. Isso eu também sou o primeiro a reconhecer que isso a negociação, até chegar numa aprovação da entrada da Venezuela, teria que exigir mais compromisso. Isso sem dúvida nenhuma. Mas nós estamos falando de um procedimento que ocorreu e de um vício de processo que já existe no governo brasileiro. Isso não é a primeira vez. Porque o acordo do GATT foi aprovado no parlamento com a parte do anexo em inglês. Quer dizer, o executivo negociou até o final, então não é a primeira vez que isso ocorre. O que aconteceu é que esse debate, nesse contexto atual, ele foi permeado tão fortemente por uma polaridade política que perdeu todo o sentido estratégico, ou correu o risco de perder. Só queria mencionar um último exemplo, que foi, eu acho que um turning point nessa discussão, que foi o depoimento do prefeito de Caracas. O Ledesma. Qual que foi o argumento desse sujeito? Esse sujeito foi no parlamento brasileiro e falou... Foi o seu, hein, Ricardo? É o meu argumento. O argumento dele foi o seu. Pois é, ele deve ter lido o meu artigo. Mas o argumento de um sujeito de oposição falou, olha, Brasil, vocês com isso vão me ajudar a segurar o Chaves. Vai segurar? Claro com isso que não você botou o Chaves na conversa agora. Desculpe, Michel. O Ledesma tinha dito antes, se vocês se lembram, que não aprovava o ingresso da Venezuela por causa do Chaves. E aí ele reformulou o conceito. Quer dizer, realmente, eu acho que nós atropelamos todos os cronogramas e aí entra o ponto de vista ideológico. Não há dúvida. Vamos a ele? Não adianta a gente ficar aqui com o ponto de vista ideológico como um grande fantasma nessa sala e a gente dá uma volta em torno da política e da ideologia, e do Chaves e do Lula, como se eles não existissem. Na verdade, eles são centrais nessa discussão. Então, a partir do que você acabou de falar, Ricardo, eu acho, e o que o Michel agora também abordou, eu acho que se coloca uma questão clara. Quer dizer, em que medida essas figuras e esse relacionamento entre essas figuras, Lula e Chaves, compromete ou não aquilo que você caracterizou como um desejável e benéfico objetivo a longo prazo? Olha, em primeiro lugar, em princípio a entrada da Venezuela do Mercosul é muito positiva, eu concordo com o Ricardo nesse respeito. Sempre apoiei essa ideia que, como eu disse, o Caldeira já defendia e que isso não ocorreu por oposição colombiana, sobretudo. E por desinteresse venezuelano. Na época, o presidente da indústria venezuelana, por acaso, era esse Carmona que resolveu dar o tombo no tentou derrubar o Chaves em 2002. Ele era o maior inimigo da entrada da Venezuela no Mercosul, ou integração ao Brasil. Então, realmente, se houvesse a condicionalidade correta, ou seja, criar as condições para que houvesse uma efetiva integração produtiva e comercial, ninguém podia ser contra. Mesmo que a figura do Chaves e do Lula estivesse ali embaralhando ideologicamente o jogo, que eu acho que, lamentavelmente, não ocorreu. Isso, o Ricardo tem razão, foi uma negociação desastrosa.